Ou seja, o seu campo de energia, ele está passando por uma transformação. E essa transformação leva a gente para um lugar muito clássico, né? O lugar clássico que eu sempre gosto de contar, que é você, sendo a pessoa A, aí você tem um amigo, tem uma amiga, tem um parente, que seja, tá? Que tá lá. A pessoa B. Vocês estão em comunhão, vocês estão em conexão, vocês estão com a vibração semelhante, de alguma maneira. Agora ela ouviu. Muito bem. Vocês estão em conexão, vocês têm algum tipo de vínculo energético. E esse vínculo energético tem tudo a ver com o fato de vocês pensarem coisas semelhantes, fazerem coisas semelhantes e estarem em lugares semelhantes. Porque o sistema de crenças de vocês se parece. Ele está em conexão, está em ligação, tá? Entretanto, quando você começa a mudar o seu padrão de pensamento, o seu padrão de sentimentos, até mesmo os lugares que você frequenta, pode ser, por exemplo, que, sei lá, você participa de um grupo de natação. Para dar um exemplo que não é necessariamente da família, tá? E aí você decide mudar. Você decide que não é mais a natação que você quer, você decide que é o futebol que você quer, por exemplo. Isso faz com que você comece a se desconectar um pouco daquelas pessoas. Dava pra ouvir você batendo, o pessoal falou aqui, por isso eu pedi pra você parar. Pode esperar a live, né? Aqui a gente pode fazer barulho até 3 horas da manhã que não tem vizinhos. Pode ser? Você espera um pouquinho? Você se importa de encher água pra mim? Muito bem. Então, o que acontece nesse momento, né? Você é a pessoa A. A sua vibração, ela começa a fazer assim. E ela oscila, tá? A nossa vibração oscila de todas as pessoas. Mas você está crescendo no seu processo. Crescendo no processo de conexão com você, com a sua própria essência, com o seu próprio coração. E aquela outra pessoa, seja amigo, seja parente, seja lá quem for, ela provavelmente continua no mesmo lugar e provavelmente ela sobe também. E às vezes ela desce, e sobe, e desce. Assim como você, que fique claro. Mas percebe que houve um distanciamento. Olha essa distância aqui. Essa distância que se constrói não necessariamente fará com que vocês nunca mais olhem um na cara do outro, nunca mais conversem sobre o mesmo assunto, nunca mais queiram estar juntos. Mas cria sim um afastamento entre vocês. E aí o que vai fazer com que você permaneça em conexão com aquela pessoa? Um elo que precisa ser feito entre ambas as partes. Ambas as partes que estão verdadeiramente interessadas em manter esta conexão. Isso se você for realmente verdadeira com a pessoa. Porque eu conheço algumas pessoas que fizeram o nosso método, né, que aprenderam com a gente o processo de conexão com o eu superior, que só contaram para o marido, só contaram para a esposa, só contaram para as pessoas próximas que estavam vivenciando esse processo, depois que já estavam bem avançadas no processo. Justamente porque pensaram, se eu contar antes, pode ser que ache que é balela, pode ser que ache que é bobagem. Então, o que eu preciso mostrar antes para essas pessoas é isso aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é a transformação. E como que essa transformação ela é reconhecida pelas pessoas? A melhor maneira de você lidar com a descrença é a felicidade, a alegria, a percepção de estar inteiro, de estar inteira, de estar completo em si. Por quê? No fim das contas, a sua jornada, o seu processo de crescimento pessoal, ele é seu, ele pertence a você. E muitas vezes você acaba desistindo de percorrer a sua jornada, de percorrer o seu caminho de crescimento pessoal, de crescimento espiritual, por medo exatamente disso aqui, por um medo de um descolamento das pessoas mais próximas de você. Só que isso não necessariamente precisa acontecer. Eu tenho um amigo que ele é meu amigo desde 2008, faz bastante tempo que nós somos amigos. Entretanto, o nosso contato diminuiu bastante. E ele tem pontos de vista, ele tem piadas, inclusive, que pra mim elas sinceramente não são mais engraçadas. Elas já foram um dia. E eu consigo perceber por que já foram um dia. Mas hoje aquilo chega em mim de uma forma que eu percebo. Não é engraçado, mas tudo bem, é o processo dele. Então, uma das melhores maneiras, esse exemplo que eu tô trazendo é de verdade, tá? De um amigo meu. E eu amo ele muito.
Por isso que ele é meu amigo também, inclusive, né? Mas eu percebo as coisas que ele fala que não estão dentro do sistema de crenças que eu tenho. Mas eu olho de uma forma que é uma forma de entender que eu já estive nesse lugar. E com certeza eu falo coisas que ele também não se conecta. E provavelmente ele também acha que é estranho, ou mesmo que é uma bobagem. E vice-versa. E tem alguma outra pessoa que eu não conheço que pensa a mesma coisa de mim, e vice-versa. Entender que cada um tem o seu momento, cada um tem o seu processo. E não tem nada de errado com o meu processo, não tem nada de errado com o seu processo, não tem nada de errado com o processo do meu amigo. O ponto é entender que essa pessoa tem um ponto de vista, eu tenho um outro ponto de vista. E eu não vou me afastar dela por conta disso, se eu a respeito, se ela me respeita, o que é essencial. Se não a respeito, aí a gente entra em um outro lugar que é um lugar mais complexo. Que é talvez esse que eu falei, né? Das pessoas que começaram o próprio processo escondidas, de autodesenvolvimento, de crescimento da própria energia. Depois começaram a mostrar a partir dos resultados que, mais uma vez, a alegria, a felicidade, a sensação de plenitude, o bom humor, a energia para a vida. Porque isso é fato. E quando a pessoa visualiza um fato, não tem como ela negar. E eu vou dizer para vocês, só um instantinho, que tem pessoas que eu já vi frequentarem lugares ou fazerem coisas que eu, pessoalmente, na minha individualidade, na minha personalidade individual, eu não acredito que é a melhor opção, mas que elas estão tão felizes, dá pra ver a energia da pessoa, a felicidade dela, a completude que ela tá. Como que eu vou virar pra essa pessoa e compartilhar o meu ponto de vista, que pra mim é interessante, mas só pra mim também, de que aquele lugar é assim, assim ou assado? É o tempo dela, é o processo dela. E é importante que você deixe isso claro para as pessoas que estão à sua volta também. Se for realmente necessário. Ou simplesmente mantém para você. De uma forma que seja respeitosa com outra pessoa. Porque às vezes se eu falo um ponto de vista, pode ser que para você seja ofensivo. E aí você pare de ouvir aquilo que eu vou falar. Porque eu vou dar um exemplo para vocês. Boa noite, Rose. Boa noite, Thiago. Seja bem-vindo. Ô, Thiago, você tá participando bastante nos comentários das nossas aulas, hein? Gratidão. Tirei print lá dos seus comentários para mostrar na segunda aula e já tirei para mostrar na terceira aula também. Fico muito feliz com aquilo que você anda compartilhando, tá? Mas vamos lá. Até perdi o fio da meada, né? Eu elogiei demais, aí eu saí do lugar. Tá gostando muito? Ah, isso aí. Gratidão. Chegou a Paula também aqui. Gratidão pela presença. Então vamos lá. Eu realmente me perdi. Alguém me lembra aí que eu perdi o fio da meada? Eu tava falando sobre sentir alegria, os pontos de vista de cada uma das pessoas. Fazer live sem roteiro dá nessa, né? A gente vai recebendo assim, e aí se a gente para, some. Vacilou, foi embora o que você tava falando, né? Mas vamos lá. Vou tentar retomar aqui a partir de outra perspectiva. Ah, sim, sobre o tempo de cada um. Perfeito, gratidão. Ah, legal. Eu já estive em lugares, e para você provavelmente também, que hoje, quando você olha, você pensa, eu nunca deveria ter ido para lá. Eu não estaria naquele lugar de jeito nenhum. Seja uma faculdade, seja uma escola, seja um movimento espiritual, seja um movimento político, seja um movimento que for. Qualquer coisa. Você olha para trás e pensa, nossa, que cagada que eu fiz, né? Fazendo o X aqui do palavrão, né? Que coisa que eu fiz ali, né? Poxa vida. Não dava pra ter tido um caminho diferente? Provavelmente sim. Se você já tivesse em conexão com o seu eu superior e entendesse qual aprendizado a sua alma estava buscando naquele desafio, naquela situação que você estava. Entretanto, talvez aquele já fosse exatamente o melhor caminho. E eu digo isso porque eu e a minha esposa Aline, nós passamos no nosso perceber, no nosso sentir, infelizmente, né, por alguns processos de desilusão. Ou seja, de tirar a venda da mentira em relação ao que nós víamos de outras pessoas, de alguns lugares. É uma decepção, uma desilusão, né? Só que isso nos trouxe a experiência, nos trouxe a força, nos trouxe a capacidade de compartilhar aqui com vocês uma experiência como essa, né, de uma traição espiritual especificamente, né, para ser objetivo, que vocês viram na aula 1, para que vocês possam olhar com um olhar muito mais crítico para situações semelhantes e não precisem passar pelo mesmo desafio. Porque nós podemos aprender com os erros e os acertos de outras pessoas. Não é, eu realmente acredito nisso, né, de todo o meu coração. Eu
acredito que nós podemos aprender as mais elevadas virtudes através de um processo amoroso. Que não há necessidade de desenvolver e aprender virtudes através da dor e do sofrimento. Isso é um programa de crenças que muitas vezes é justamente o que faz com que esse desenho aqui se manifeste.